Olá, eu estou Márcia Ramos, psicóloga, terapeuta EFT, focalizadora em dança circular sagrada e escritora. Luto e EFT. O que é EFT? É uma técnica de libertação emocional que nos ajuda na limpeza de cargas emocionais como raiva, tristeza, angústia, culpa, ansiedade, arrependimento e dentre outras. Eu estou trazendo especificamente essas porque essas estão relacionadas ao processo de luto, das reações emocionais que aparecem durante o processo de luto. Quando a gente perde alguém, quando morre alguém que a gente ama, seja uma pessoa, seja um pet, ou o rompimento de um relacionamento amoroso, de uma amizade, a saída de um emprego. A mulher, quando engravida, o corpo dela passa por uma mudança enorme. Isso também pode ser considerado como um processo de luto para essa mulher, porque ela já não se reconhece mais como ela era, né? Ela perdeu a referência de como ela era. Então isso pode trazer muita tristeza, ansiedade, angústia. Então ela vive esse processo de luto. O luto, ele é natural e necessário na vida das pessoas. Ele é fundamental. Aquilo que a gente nega, aquilo que a gente resiste, persiste e nos adoece. O chorar, né? Às vezes as pessoas falam, não chora, ele estava velhinho, ou ela estava doente, você já sabia que ela ia morrer, né? Ou pet, mas isso não consola. Muitas vezes é melhor ficar calado, né? Perto de pessoas que tiveram alguma perda. A melhor ajuda que se pode dar é um ombro amigo, um abraço, estar ali, em silêncio. Chore sim, é legítima a sua dor. Infelizmente, a gente não aprendeu, né? Nós não aprendemos a acolher essa dor. Muito pelo contrário, a gente nega. A gente tem que ser forte porque a gente tem que, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que fazer. E a gente acaba abafando, a gente não vive esse momento, que é extremamente importante. A gente arruma distrações para que a gente não viva essa dor. E essa dor é necessária, porque se a gente não vive, não olha para ela, em algum momento a conta vem. A duração do luto, como que funciona isso? É muito relativo, não dá para colocar todo mundo dentro de um caldeirão, né, e falar vai ser igual para todo mundo, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não dá. Tem gente que leva essa dor do luto, ou sofrimento do luto, para o túmulo com ela. Né? E isso já se torna patológico, né? Aí já tem um problema, né? Então, assim, tende a, né, pelo menos por um ano, durante um ano, a pessoa ainda está nesse processo de dor do luto, né? Porque por conta das datas comemorativas, das festividades, que quando chega essas datas, faz lembrar a pessoa amada, ou o animalzinho que perdeu, ou o término do relacionamento, seja amoroso, seja de uma amizade, o trabalho. Então é muito relativo. A partir daí, de um ano, tende a, né, não é exato, essa dor ir amenizando. Mas como eu disse, pode ser que tem pessoas que levam isso para o túmulo com elas, né? Então tem que observar muito como que essa pessoa tá vivendo esse processo de luto. O luto não curado, ele nos traz grande prejuízo. Pode levar a uma depressão. Na depressão, o que acontece? A pessoa se isola socialmente, a pessoa ela pode ter dificuldade de cumprir suas responsabilidades diárias, como cuidados pessoais, né, trabalhar, cuidar da família. Ela pode ter comportamentos autodestrutivos, como começar a usar substâncias, como álcool, algum outro tipo de droga, automutilação. Ela pode ter dificuldade para encontrar sentido para a vida dela, dificuldade de estabelecer relacionamentos, pode se culpar, né? É uma autoacusação assim persistente. As cargas emocionais que surgem, elas podem, né, nos ocasionar problemas físicos, trazendo dores no corpo, falta de apetite, insônia, dor de cabeça, dor de estômago. Então, assim, a gente pode adoecer por conta dessas cargas emocionais. É por isso que é importante a gente estar atento o tempo de durabilidade desse processo de luto. Como eu disse, não tem um período
fixo, é tanto tempo. A gente tem que observar o comportamento da pessoa ou o nosso próprio comportamento. Às vezes a gente vive inconscientemente, né? Por conta dessas cargas emocionais que foram negadas ou não foram cuidadas, não foram vividas no nosso dia a dia. A gente vive isso, a gente sem perceber, né? E é prejudicial nas nossas relações, no trabalho, na nossa rotina diária. Tem um exemplo de uma moça que eu fiz um atendimento, né? Fiz um trabalho terapêutico com ela, uma amiga, grande amiga também, inclusive, que ela viveu, ela descobriu um luto, né? Um luto que ela não tinha vivido de 30 anos, de um irmão que tinha falecido. E durante o processo terapêutico, ela identificou que não tinha curado esse luto. Era algo, obviamente, que estava inconsciente, mas ela sofria as consequências dessas cargas emocionais que não foram liberadas, que não foram vividas, tá? Uma outra pessoa também que perdeu a mãe e durante 4 anos ela não conseguiu se desfazer das coisas da mãe, porque ela vivia uma culpa imensa, porque a mãe queria morrer em casa e morreu no hospital. Como ela não atendeu o pedido da mãe, ela ficou culpada, ela se sentiu culpada. Em 2 sessões de terapia, de EFT, ela conseguiu se libertar dessa culpa e conseguiu começar a colocar a vida dela em movimento, começou a sorrir de novo, né? Ela conseguiu se desfazer das coisas da mãe dela, né? De doar as coisas que ainda estavam na casa, né, da mãe, pintou a casa, reformou a casa. Então, assim, é claro que tem um período que é necessário, mas temos que observar, né? Como é que a gente está reagindo, como que a gente está se comportando, porque às vezes isso pode se tornar algo crônico. E aí é importante a gente procurar um especialista, alguém, né, um terapeuta que possa nos ajudar a curar essa dor. Por que é importante a superação do luto, né? É fundamental para o nosso bem-estar mental, para o nosso bem-estar físico. A gente resgata a nossa autoestima, a gente resgata o sentido da vida, a gente se abre para novos relacionamentos, restaura a nossa saúde física e emocional. Curar a dor do luto não significa esquecer a pessoa amada ou o pet. Não é isso, não é disso que se trata. Se trata não viver na dor, não viver na dor. Quando a gente lembra da pessoa, lembrar com uma saudade, mas uma saudade de alegria, né? Chorar de alegria e não de dor, não de pesar. Eu vejo isso no consultório muito, falo, eu tô chorando de saudade, mas você percebe que é aquela saudade com tristeza. E é possível ter saudade sem tristeza. Eu afirmo isso, porque com a EFT a gente consegue limpar, eliminar essas memórias de dor. Né? Então eu vivo isso no consultório, eu vivo isso em mim. Né? Então, para que viver com dor? Para que viver em sofrimento? Se a gente tem uma técnica tão maravilhosa que nos possibilita limpar essas memórias de dor. Né? Então não é esquecer a pessoa, é limpar a dor. Para que quando lembre da pessoa amada ou do pet, a gente tenha um sorriso, né? Que a gente consiga sorrir. E o apoio de um profissional é fundamental, às vezes. Porque às vezes a gente não consegue sair sozinho. E às vezes uma pessoa da família, um amigo, não consegue dar o suporte que a gente necessita. O terapeuta, ele tem um olhar neutro, ele vai te acolher, ele não vai te julgar. Ele não vai dizer para você, não chora não, né? Imagina, aquela pessoa já estava velhinha mesmo, aquela pessoa já estava doente. O terapeuta, ele não vai dizer isso para você. O terapeuta, ele vai te acolher. É um ambiente seguro, né? É um ambiente acolhedor, tá bom? Pensa nisso, observa como que você está vivendo os seus processos de luto. A gente passa por muitas perdas durante a vida e a gente não se dá conta. E a gente só vai acumulando ansiedade, angústia, tristeza, culpa, arrependimento. Às vezes a gente pode estar sendo influenciado na nossa vida por essas cargas emocionais que ficaram guardadas, que a gente deixou lá, porque a gente tinha que ser forte,
e seguir a vida, porque a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que cuidar, e a gente foi se anulando, não foi olhando para essas cargas, mas elas estão conduzindo a nossa vida. Aí a gente não prospera em todos os sentidos, nos relacionamentos, seja de amizade, seja no trabalho, seja na relação afetiva, na relação amorosa, na vida espiritual, na vida acadêmica, porque a gente tem muita carga ainda, tem muita dor por conta das perdas que a gente viveu e vive durante a vida. Pensa sobre isso e vamos limpar, eliminar essas dores que nos causam, nos levam ao sofrimento e nos impede de ter uma vida leve, tranquila e fluida. Grande beijo no coração.